Você já conheceu alguém que parece sempre calmo, observa tudo ao redor e dificilmente confia nas pessoas logo de cara? À primeira vista, esse comportamento pode parecer apenas parte da personalidade. Mas a psicologia moderna mostra que, em muitos casos, esses hábitos psicológicos podem ser o resultado de experiências difíceis que deixaram marcas invisíveis. Nem todas as feridas aparecem no corpo. Algumas transformam silenciosamente a mente humana, moldando a forma como enxergamos o mundo, reagimos às pessoas e protegemos nossas próprias emoções. O mais curioso é que muitas pessoas que sofreram muito nem percebem que desenvolveram esses comportamentos. Elas acreditam que sempre foram assim, quando, na verdade, o cérebro humano possui uma incrível capacidade de adaptação. Para sobreviver ao sofrimento emocional, ele cria mecanismos de defesa que ajudam a evitar novas dores. O problema é que essas estratégias, embora úteis em determinados momentos da vida, podem continuar presentes mesmo quando o perigo já passou, influenciando decisões, relacionamentos e até mesmo a saúde mental. Talvez você se identifique com alguns desses sinais psicológicos. Talvez reconheça alguém próximo, mas atenção, ter um ou mais desses comportamentos não significa automaticamente que uma pessoa tenha vivido um trauma psicológico. O comportamento humano é extremamente complexo e cada indivíduo possui uma história diferente. Ainda assim, compreender essas curiosidades da psicologia pode abrir portas para um profundo processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir 7 hábitos raros que costumam aparecer em pessoas fortes que enfrentaram grandes desafios. Alguns deles parecem completamente normais. Outros podem até ser vistos como qualidades. Porém, quando analisados pela psicologia da dor, revelam como o comportamento inconsciente pode ser moldado pelas experiências da vida. E o último hábito costuma surpreender até especialistas. Então fique comigo até o final, porque talvez você descubra algo sobre si mesmo que nunca havia percebido. Existe um hábito que costuma passar despercebido, mas que a psicologia considera um dos sinais psicológicos mais interessantes em pessoas que sofreram muito. Elas observam muito antes de confiar. Enquanto algumas pessoas criam vínculos rapidamente, quem já enfrentou um sofrimento emocional intenso costuma analisar cada detalhe do ambiente antes de baixar a guarda. Não é falta de simpatia, e sim um comportamento inconsciente desenvolvido para reduzir riscos. Essa hipervigilância faz com que a mente humana permaneça constantemente avaliando expressões, atitudes e pequenas mudanças ao redor. É como se o cérebro humano tivesse instalado um radar de proteção que trabalha 24 horas por dia. Em muitos casos, esse mecanismo de defesa foi essencial para a sobrevivência emocional, mas também pode fazer a pessoa interpretar situações comuns como possíveis ameaças, mesmo quando elas não existem. Outro dos hábitos raros que a psicologia observa em pessoas que sofreram muito é a preferência pela própria companhia. Isso não significa que elas odeiem pessoas ou tenham dificuldade para socializar. Muitas vezes, depois de viver decepções, conflitos ou um trauma psicológico, elas descobrem que a paz de um momento de silêncio vale mais do que estar cercadas por pessoas que drenam sua energia. Esse comportamento silencioso costuma ser confundido com timidez, quando, na verdade, pode refletir maturidade emocional e um forte instinto de proteção. Em vez de manter dezenas de amizades superficiais, elas tendem a construir poucos relacionamentos, mas muito mais verdadeiros. A psicologia moderna explica que essa escolha pode estar ligada aos mecanismos de defesa criados pelo cérebro humano para preservar a saúde mental e evitar novos desgastes emocionais. Se você percebe esse comportamento em si mesmo, vale a pena refletir. Você está apenas protegendo sua paz ou está se isolando por medo?
Esse tipo de autoconhecimento fortalece a inteligência emocional e prepara o caminho para compreender o próximo hábito, que revela uma habilidade surpreendente desenvolvida por muitas dessas pessoas. Você já encontrou alguém que parece perceber que há algo errado antes mesmo de qualquer palavra ser dita? Segundo a psicologia, esse pode ser um dos hábitos psicológicos mais marcantes de pessoas que sofreram muito. Depois de enfrentar situações difíceis, a mente humana aprende a prestar atenção em detalhes quase imperceptíveis, uma expressão que muda por um segundo, um sorriso forçado, um tom de voz diferente ou uma linguagem corporal que não combina com o que está sendo dito. Para muita gente, isso parece uma espécie de sexto sentido, mas na verdade é um comportamento desenvolvido pela experiência. A psicologia da dor explica que o cérebro humano pode aumentar essa percepção como uma estratégia de sobrevivência emocional. Em ambientes onde era necessário prever conflitos ou mudanças de humor para evitar sofrimento, essa habilidade acabou se tornando automática. Por isso, essas pessoas costumam identificar emoções escondidas, sinais de trauma e pequenas alterações no comportamento humano antes da maioria. Embora essa sensibilidade possa fortalecer a inteligência emocional e os relacionamentos, ela também pode ser cansativa, porque viver atento a tudo exige muita energia mental. E isso nos leva ao próximo hábito, que costuma surpreender ainda mais. Um comportamento que costuma chamar a atenção da psicologia é a dificuldade que algumas pessoas têm para pedir ajuda. Quem passou por um sofrimento emocional intenso muitas vezes aprendeu, ainda cedo, que precisava resolver tudo sozinho. Com o tempo, essa independência extrema deixa de ser apenas uma escolha e se transforma em um hábito psicológico profundamente enraizado. Para elas, aceitar apoio pode parecer desconfortável, como se depender de alguém fosse um sinal de fraqueza, quando na verdade é apenas um reflexo dos mecanismos de defesa criados pela mente humana. O mais curioso é que muitas dessas pessoas são vistas como incrivelmente fortes e capazes. Elas enfrentam desafios sem reclamar, carregam responsabilidades enormes e raramente demonstram cansaço. Porém, a psicologia moderna alerta que ninguém foi feito para suportar tudo sozinho. Desenvolver inteligência emocional também significa reconhecer os próprios limites e permitir que pessoas de confiança façam parte da caminhada. Afinal, até as árvores mais resistentes crescem melhor quando não enfrentam todas as tempestades isoladas. E existe outro hábito ainda mais discreto que acontece dentro da própria pessoa e quase ninguém consegue perceber. Talvez o hábito mais difícil de perceber seja este: pessoas que sofreram muito costumam controlar as próprias emoções de forma impressionante. Enquanto algumas demonstram imediatamente tristeza, medo ou frustração, elas aprendem a esconder o que sentem. A psicologia explica que esse comportamento pode surgir quando, em algum momento da vida, demonstrar vulnerabilidade trouxe consequências dolorosas. Assim, o cérebro humano passa a associar o silêncio emocional à segurança, transformando esse padrão em um mecanismo de defesa quase automático. Por fora, elas parecem frias, inabaláveis e sempre no controle, mas por dentro podem estar enfrentando uma verdadeira tempestade de emoções escondidas. Esse contraste é um exemplo de como a psicologia da dor influencia o comportamento humano sem que a maioria das pessoas perceba. A boa notícia é que inteligência emocional não significa esconder tudo o que se sente, e sim aprender a reconhecer, compreender e expressar as emoções de maneira saudável. Isso nos leva ao último hábito da lista, que talvez seja o mais transformador de todos. Depois de enfrentar tantas batalhas internas, muitas pessoas passam a enxergar a paz como um verdadeiro tesouro.
A psicologia mostra que quem viveu longos períodos de sofrimento emocional raramente sente necessidade de provar que está certo o tempo todo. Em vez de alimentar discussões ou entrar em conflitos desnecessários, elas escolhem preservar a própria saúde mental. Para quem olha de fora, esse comportamento pode parecer falta de opinião, mas na verdade é um sinal de que a mente humana aprendeu o alto preço que o estresse constante pode cobrar. Por isso, essas pessoas costumam selecionar com cuidado os ambientes que frequentam e até mesmo as companhias que mantêm por perto. Elas entendem, muitas vezes sem perceber, que nem toda batalha merece ser travada. A psicologia moderna explica que esse comportamento é resultado de um processo de sobrevivência emocional, no qual o cérebro humano passa a priorizar segurança, tranquilidade e equilíbrio acima da necessidade de vencer discussões. Afinal, chega um momento em que a maior demonstração de força não é ter sempre a última palavra, mas saber quando o silêncio vale muito mais do que a razão. Se você se identificou com um ou mais desses hábitos, lembre-se de uma coisa importante: eles não significam por si só que você tenha vivido um trauma psicológico. O comportamento humano é muito mais complexo do que qualquer lista pode explicar. Cada pessoa possui uma história única, e a psicologia mostra que diferentes experiências podem levar a comportamentos parecidos. Ainda assim, compreender esses padrões é um passo valioso para fortalecer o autoconhecimento, desenvolver inteligência emocional e cuidar melhor da própria saúde mental. Talvez você tenha percebido que algumas atitudes que considerava parte da sua personalidade sejam, na verdade, mecanismos de defesa criados pelo cérebro humano ao longo da vida. E isso não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é uma demonstração da incrível capacidade de adaptação da mente humana diante das dificuldades. O mais importante é entender que aquilo que um dia ajudou na sua sobrevivência emocional não precisa controlar suas escolhas para sempre. Agora eu quero saber de você. Qual desses 7 hábitos mais chamou a sua atenção? Você se identificou com algum deles ou conhece alguém que apresenta esses comportamentos? Escreva sua resposta nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Se você gosta de descobrir como a psicologia, o cérebro humano e o comportamento influenciam nossa vida de maneiras surpreendentes, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos cheios de curiosidades da psicologia, comportamento humano e desenvolvimento pessoal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.